tarde ou boa noite. Eu não sei a que horas vocês estão vendo esse podcast, mas sejam bem-vindos a mais um Ribuscast, diretamente do Casacor 2023. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é empreendedorismo na Web3. Para isso, eu tô contando com duas personalidades femininas sensacionais desse mercado Web3. Eu vou apresentar uma delas, eu tenho que até ler aqui a bio dessas duas, mas vamos lá. Primeiramente, eu vou apresentar a Carolina Fernandes, ela que é formada em Publicidade e Propaganda e Produção de Multimídia pelo Senac, atuou na área de marketing durante aproximadamente 12 anos e em empresas multinacionais de tecnologias. Em 2019, começou a sua jornada no mundo dos investimentos e se aprofundou nas criptomoedas e todo o universo. Hoje, ela trabalha com consultorias e mentorias de criptomoedas e Web3. Atua como educadora cripto na internet, falando de forma simples e fácil sobre esse mundo e como era entender a Web3 e as criptomoedas. Carol, seja muito bem-vinda ao Ribuscast. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Isa. Nada, para nós é um prazer estar aqui com você. Temos também a Cristiane Lopes, mais conhecida como Cris Lopes, tá? A Cris é advogada com mais de 12 anos de mercado, possui uma experiência em contratos empresariais, consultorias e propriedade intelectual, jurídico societário e governança corporativa. Em 2021, ela ingressou nesse universo cripto pelo mercado Bitcoin, onde migrou para a área de negócios, de novos negócios, atuou em projetos como a Casa NFT e o NFT Brasil e a Sônica. Hoje, ela integra o time MacHub como líder de projetos Web3. Tá certo? Tá perfeito. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Isa. Prazer enorme estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui. Eu queria começar pedindo para vocês contarem um pouco da sua história. Como que vocês descobriram a Web3 e se encantaram por isso? Quer começar? Pode ser. Eu acho que todo mundo tem uma história que tá na Web3, né? Que fala de cripto, Web3. Tem uma história curiosa. Sim. A minha, né, como você falou, sou formada em publicidade e propaganda. Trabalhei muitos anos na área de CLT. E como uma pessoa que gosta de desafios e não estava satisfeita com aquilo que eu estava fazendo, né, com a minha vida, eu falei, cara, eu preciso fazer algo para mudar. Que eu acho que quando a gente tá insatisfeito com algo, a gente não deve se colocar na posição de vítima. Falar, ai, gente, tá muito ruim, reclamar e deixar as coisas acontecer e não fazer nada. Então, a gente tem que fazer algo para mudar. E na época, em 2016, eu acho, eu comecei a trabalhar como fotógrafa. Isso é uma coisa que eu nem falo em muitos lugares, porque foi um gap. Eu não sabia. Pois é, foi um gap na minha vida ali. Uma pessoa multitask, né? Fiquei um ano trabalhando como fotógrafa e, né, após essa jornada aí de CLT, eu falei, cara, é uma paixão, né? A fotografia é uma paixão. Só que a outra paixão era falar inglês, morar fora e ter essa experiência. Você morou um tempo na Europa, não é? Foi, em 2017 foi que quando eu larguei mão de tudo e larguei a fotografia e fui morar na Irlanda. Fiquei lá 2 anos. E lá na Irlanda, lá na Europa, foi quando eu conheci o Bitcoin. Eu pagando, a história é engraçada, né? Eu gosto de falar porque é a minha história, né? A vivência, como eu conheci o Bitcoin. E eu não entendia muito bem o que era Bitcoin, não entendia o que era, né, essa... Acho que todo mundo demora esse processo para entender. Eu achava, exatamente, eu achava que eu tava no hostel e tava pagando a hospedagem e tal, né, aquela coisa, né, de pagar a hospedagem. E eu vi o gringo na hora pagando a hospedagem com Bitcoin. Eu falei, mas como assim, né? Ele tá pagando a hospedagem com cripto, com Bitcoin, né? O que é isso? Uma ideia de jogo. Eu falei, caramba, como que pode isso? E eu achei isso muito curioso. Eu falei, eu também quero pagar a minha hospedagem, né? Que eu viajando pra fora com Bitcoin, com essa moeda de jogo também.
Só que até então, lá viajando, né, tinha as ideias. E em 2019 voltei pro Brasil. Eu falei, cara, é isso. Eu quero aprender o que que é Bitcoin, eu quero aprender o que é cripto e quero pagar minhas viagens também com cripto, né? Com Sim. Bitcoin. Enfim, comecei a estudar sobre Bitcoin, sobre os fundamentos do Bitcoin, sobre a tecnologia. E a partir do momento que eu comecei a entender os fundamentos do Bitcoin, a entender o mercado de criptomoedas, eu falei, a minha mente explodiu. Eu falei, caramba, cara, como que as pessoas não estão falando sobre isso? Como que não tem mulheres falando sobre Bitcoin na época, em 2019? Tinha mulheres, obviamente, mas eram poucas mulheres falando sobre isso. A minha referência era a Gi, do Beat das Minas, Que é uma querida. maravilhosa. Sabrina Coins, a Sabrina Coincidência, a Carol, as duas Carol, né? A Carol, como que é? Agora Acho que é Use Cripto, né? Use O canal Cripto. delas. Mudou agora, né? Área Bitcoin. A área Bitcoin. Área Bitcoin, né? Enfim. As duas Carols também são referência, mas enfim, eram poucas mulheres falando sobre, e era um conteúdo na época muito denso, uns termos muito técnicos em inglês. E como eu já tinha acabado de fazer intercâmbio, então tava fácil de entender. E pra mim, cara, eu tava consumindo aquilo como se fosse, sei lá, sabe, algo que vocês se Você identifica. gosta, que entra no sangue. Eu me identifiquei com aquilo. Comecei a estudar sobre os fundamentos, cripto e investimento. E eu comecei a compartilhar, naturalmente comecei a compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava vivendo na época, na internet, nas minhas redes sociais, com os meus amigos, com os meus familiares. E isso muito natural. E automaticamente eu acabei virando uma referência para os meus amigos. Ah, Bitcoin, ah, investimento, ah, fala com a Carol. A Carol Fernandes. Eu acho que isso é uma coisa muito natural pra todas nós que vivemos nesse mercado. Sim. Eu digo sim. por mim, pros meus amigos falam a mesma coisa. Não, quer falar de cripto, de investimento, fala com a Isa. Pois é, a gente acaba virando uma referência para o nosso meio Sim. de pessoas que a gente conhece, porque são poucas pessoas que falam sobre e são poucas pessoas que têm um conhecimento denso sobre também. Sim. Então, aí, quando eu percebi que estava virando uma referência, né, para os meus amigos, para as pessoas que estavam me seguindo, né? Você na deixou de época, ser a Carolina Fernandes pra virar a Carol Invest. Exatamente. Eu falei, cara, peraí, aí tem uma oportunidade tanto de comercialmente falando, né, de ganhar dinheiro, um conteúdo importante, raso, raro, mas era um propósito, sabe? Tipo, sabe quando você acha a fórmula mágica, sei lá, de algo que te agrada muito e você quer falar para todo mundo que você ama? Sim. Para os seus amigos, para os seus parentes. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei, cara, eu preciso falar isso para as minhas primas, né, para as minhas amigas. Vamos ganhar dinheiro com cripto, galera! É tipo espalhar essa palavra. A palavra do Bitcoin. É isso. Foi isso, eu incorporei a Carol, aí se criou a Carol Invest para falar na época, era para falar de investimentos, para falar de empoderamento feminino, empreendedorismo. Só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu estava muito imersa em cripto, porque era aquilo que eu estava acreditando. Eu, cara, aprendi sobre bolsa de valores, sobre investimentos tradicionais. Que é algo muito bom. Eu acho que a Com galera, certeza. o pessoal do mundo cripto, tipo assim, gente, é um mercado de investimento, né? Então a gente acaba tendo que saber um pouco desse universo inteiro, né? Faz parte, eu acho que faz parte da educação financeira básica, né, do brasileiro. A gente precisa falar sobre investimentos, a gente precisa falar sobre educação financeira. E é um assunto que, infelizmente, se a pessoa não tiver a proatividade de procurar... ir atrás é pouco abordado. Porque ninguém vai pegar a sua mão assim. Cara, a gente sai do ensino fundamental, do ensino médio, Eu ouvi na falar sobre faculdade. isso. A gente não sabe o que é uma taxa Selic. A gente não sabe como funciona os bancos, Educação financeira é algo muito escasso no Brasil. inflação. Então, isso, quando a gente entende esse processo de inflação, enfim, o processo financeiro, a gente tem
muito mais liberdade financeiramente, empreendedorismo, né? Sim. De criar uma empresa, enfim, de criar a nossa riqueza. E aí foi que essa chavinha virou na época, lá em 2019, 2020. Aí veio a pandemia, eu em paralelo estava criando, eu tinha uma loja de semijoias. Não sabia dessa. Pois é, várias Revelações da várias, nesse podcast. vários aninhos, né, de muita luta, muita coisa que a gente já fez. E aí a loja de semijoias estava em paralelo em toda essa história. Era o que estava me mantendo também, né? Na época eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio, tinha uma pandemia acontecendo, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia na coluna também. Enfim, várias histórias e aquilo eu estava compartilhando, tudo que eu estava vendo na internet com as pessoas próximas, né? E foi que eu senti que eu precisava falar aquilo que eu estava vivendo, que eu estava acreditando, que eu acredito para as pessoas que me seguem, né? Para os meus próximos. E aí foi que surgiu a Carol Invest. Então, desde aí, a gente cria um conteúdo mais acessível, né? Hoje, o meu propósito de vida é trazer um conteúdo acessível para as pessoas, para as mulheres, para as minorias, enfim, para todo mundo, que sobre educação financeira, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre tudo que a gente está falando Sim. aqui, né? Que eu costumo falar que a gente está vivendo uma fase muito privilegiada, que é estarmos vivos e viver e Essa nova presenciar era. e construir essa evolução do dinheiro e da internet, né? Com a Web3, que eu não sei se todo mundo aqui sabe, vocês que estão assistindo a gente sabem o que é o conceito Web3. Né? A Web3 é um conceito, a gente fala Web3, mas o que é isso, né? O que Uma é o Web3? plataforma, né? Sei lá, um programa que baixa na internet. Não, é um conceito, né? A gente fala da Web 1, que era a internet que era uma internet estática, né? Não tinha Eu gosto conexão. muito do o Daniel, né, que é um dos sócios aí da Ribos, ele usa uma alusão às webs muito boas. Que a Web 1 foi a primeira, onde existia uma interação só. Onde era a era dos blogs, né? Onde as pessoas postavam viagens, culinárias e tudo mais. E a Web 2 é a época da interação mútua, digamos assim, né? Onde você posta e você tem uma interação com aquilo ali. Então é a era das redes sociais. A era do Instagram, a era do Facebook, onde você faz um post, alguém comenta, alguém fala alguma coisa. E está vindo a Web3, que é a era disruptiva, onde tudo está registrado em blockchain e todos podem atuar mutuamente naquilo ali. Eu acho que até a interação, né? Esse conceito, esse jeito de trazer o conceito também fala do novo formato de interação que a gente espera ver, né? Tipo, em comunidade, em construção em conjunto, enfim. A gente tem a Web3, ela tem várias Várias pontes facetas, ali, né? Várias facetas. A gente fala muito de descentralização, né? Hoje, por exemplo, se eu tiver uma loja, enfim, existir na internet, eu fico muito dependente das big techs, né? Do Google, enfim, das grandes empresas da internet que a gente conhece. E a gente fica muito refém, literalmente, dessas empresas. E muitas das vezes, se a gente precisa utilizar os serviços dessas grandes empresas, a gente simplesmente aceita os termos ali, os contratos. Sem nem ver, né? Que ninguém lê, né? Convenhamos, a gente Exatamente. só dá ok, sim, e assim vai. Porque senão a gente não utiliza esses serviços. E ali a gente tá vendendo praticamente a nossa alma ali, né? A gente fornece nossos dados e os nossos dados, muitas das vezes, não têm o nosso consentimento e são números, é dinheiro para eles. Né? Hoje em dia, a nossa atenção e os nossos dados valem muito mais do que dinheiro. Exatamente. Então, e isso a gente não tem controle, a gente fica muito dependente dessas grandes empresas. Então, a Web3 também tem essa vertente Essa questão, de né? ser descentralizado por conta dessa É tecnologia. o que eu falo, tipo assim, a Web3, ela vai parar de fazer você receber aquelas ligações que você não gosta. Porque isso Também. são os dados que você compartilha com empresas e essas empresas compartilham eles. Então, essas ligações, esses e-mails, mensagens que você não sabe de onde vem, é por conta disso a Web3 tem essa proposta de acabar com isso na vida da gente. E a questão da propriedade também, né? Que eu acho que é algo muito importante também para se falar.
Por exemplo, eu costumo falar, eu também trabalho numa empresa que desenvolve jogos em blockchain. Sim. Né? Que blockchain é a tecnologia que está por trás das criptomoedas. Então, quando a gente fala, poxa, mas como assim, né? Tem jogos em blockchain, mas não é cripto, não é... Cara, como assim? É isso. A gente consegue desenvolver jogos, a gente consegue desenvolver qualquer coisa, falando assim, Em blockchain. em blockchain. E a grande questão é a propriedade, por exemplo. Eu costumo falar do exemplo dos jogos, porque eu também sou gamer, né? Tenho essa cara de mas eu gosto de jogar um videogame, de moletãozinho ali, ó, só jogando videogame. Os gatos em volta. Exatamente, os gatinhos em volta. E aí a grande questão dos games, por exemplo, né? Eu gosto de jogar Call of Duty. E aí eu gasto dinheiro, eu chamo de shitcoin, que é o real. Eu pago dinheiro ali pra comprar, sei lá, uma skin, uma arma diferente e tal, pra Sim. aproveitar ali a temporada. Só que aquele investimento que eu fiz dentro do jogo, aquele item que eu comprei, que eu investi, não é meu. Se o jogo, né, muda de temporada, atualiza, aquele item se perde, não é meu. Não é meu. Então, se é um jogo dentro da blockchain, se é algo dentro da blockchain, tudo que acontece ali dentro... Você tem aquela propriedade. Eu tenho a propriedade, vira um NFT, vira um ativo. Então, aquele ativo, a partir do momento que ele é meu, ele é exclusivo, só eu tenho, eu posso vender, eu posso alugar, eu posso gerar renda através disso. Ele acaba se tornando um ativo. Sim. Então, falando de games, né, o próprio jogo cria uma própria economia. Sim. Então, assim, a questão da propriedade, da descentralização, são pontos muito importantes da Web3, que é esse conceito que a gente está falando. Muito bom. Então, a gente falou tudo isso para falar que né, a Web3 é muito importante e a gente está vivenciando nessa atualização aí, essa evolução da internet. Muito bom, Carol. Cris, agora eu quero saber um pouco de você. Como você que é advogada, né? Exato. Como que você ingressou nesse mercado? Como que você vê o direito no meio disso? Onde que isso atua? Onde que isso foi importante para você entrar nesse mundo Web3 e resolver empreender e ficar nele? Bom, boa pergunta. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo. Cumpri minha frase aí. Achei ótima. Eu caí totalmente de paraquedas nesse mercado, assim, realmente, como você mesma falou na minha bio, né, eu entrei no mercado cripto pelo mercado Bitcoin no começo de 2021, mas fato é que eu não sabia nem o que era um Bitcoin quando eu fui fazer entrevista lá. Assim. Eu te entendo. A minha história foi a mesma com amigos. Eu não fazia a menor ideia do que eles faziam, assim. E enfim, fui lá no Google desesperada, né? O que é Bitcoin, fui tentar entender um pouquinho ali antes da entrevista, mas fato é que é bem isso que a Carol comentou, né? Não existe não existe vasto conteúdo, principalmente em português, sobre o assunto, né? Hoje em dia a gente acha mais, mas assim, não é que era uma coisa super tranquila. Isso foi quando? Em qual ano, mais ou menos? Começo de 21. E aí eu entrei como advogada. Lá eu trabalhava nada a ver com o que eu faço hoje, assim, eu trabalhava com governança corporativa, direito societário, cuidava das empresas. E lá dentro fui entrando em iniciativas para poder entender o que a gente está fazendo, qual é o nosso produto, qual é esse mercado, o que a gente faz efetivamente, o que a gente entrega para o consumidor, né? E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a ficar muito apaixonada pelo mercado, muito mais do que pelo jurídico em si, né? Sim. Então, eu comecei a fuçar lá dentro outras oportunidades para poder trabalhar com negócios, e foi quando eu fui trabalhar com negócios de NFT especificamente. Uhum. Aí eu fui entender a tecnologia, o que tem por trás, porque, né, fui me aprofundar nisso. E aí, enfim, eu mergulhei de cabeça, assim, eu brinco que foi um salto do penhasco, praticamente, sabe? Porque eu não fazia a menor ideia de para qual área exatamente eu estava indo. Mas estou construindo esse caminho desde então. E hoje estou no MacHub, onde a gente fala especificamente sobre
execução de projetos que envolvam blockchain. Então, a gente estava falando um pouco disso, né, no caminho para cá, o próprio rastreamento de produtos via blockchain, que, cara, é uma solução Sim, do meu eu ia ponto entrar de nesse vista. assunto. Mas pode começar. Do meu ponto de vista, assim, das soluções mais maravilhosas que a blockchain pode proporcionar pra gente, sabe? E, enfim, para não cortar assunto mais pra frente, eu acho que eu gosto muito de olhar para soluções da vida real, sabe? Quando a gente fala da passagem aérea, quando a gente fala de uma economia tokenizada, quando a gente fala de um ingresso de show, quando a gente fala da vida real, games, skins, coisas que eu posso transpassar de um jogo para o outro, isso é um problema da vida real. Né? Como a gente. E a blockchain consegue resolver isso, assim. Então, para mim, essa é a porta de entrada master, assim. E aí, do ponto de vista jurídico, né? O que eu vejo? Cara, eu vejo que regulação é um ponto-chave para adoção em massa. Eu acho que o jurídico tem que estar perto, sim, dessa construção de negócio, né? Como a gente estava até elogiando o jurídico da Ribos aqui. Quem não sabe, o jurídico da Ribos, doutora Bruna Lapa, que ela tá presente aqui no Casa Cor hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast. Antes de fazer, a gente estava ali elogiando ela pelo ótimo trabalho que ela tem. Exato, eu acho que é importante ter Brunas em outras empresas, né? Sim. Que é uma pessoa que está com um ponto de vista jurídico, óbvio, então, né, com o pé no chão, mas assim, como a gente também faz esse tipo de negócio e como a gente desafia o nosso judiciário, como a gente desafia a nossa sociedade em, cara, beleza, hoje a junta comercial não sabe o que é uma DAO, mas eventualmente ela vai ter que saber. Hoje o INPI acha que só o registro dele que serve, beleza, mas eventualmente ele vai ter que aceitar a blockchain como... Então, como a gente quebra esses paradigmas que hoje em dia a gente vive, assim, né? E com essas novas tecnologias. Tem uma coisa até muito interessante que eu vi uma vez o Dr. Caio Sanders, que fez parte da Ribos aí, desde o início, que ele falou assim, não é regular a cripto em si, mas é você regular o uso da cripto dentro da sociedade. Então é a gente entender como que a cripto é usada dentro da sociedade e como que a gente vai lidar com isso dentro de um todo, né? E acho que demanda até uma maturidade de entender isso, né? Tipo, a gente cripto, muito cripto, né? Transação peer-to-peer, a gente gosta de olhar para isso, a gente gosta de olhar para essas soluções que, cara, quando você vai na natureza do negócio, ele é totalmente quase que anárquico, né? Ali, você tá falando de um sem governo, sem... mas calma, né? Como a gente acha um meio do caminho entre essas duas coisas? Exato. Tipo, assim, a regulação ela é um contorno, mas do que a gente já vê o que a tecnologia pode fazer. Tipo, como a tecnologia tá fazendo, como que a gente pode unir essas duas coisas para um bem maior, né? Exato. Que é até o que a gente veio conversando. Para quem não sabe, a gente tá gravando esse podcast aqui, tá acontecendo o Blockchain Rio, né? E a gente veio do Blockchain Rio para cá para gravar esse podcast. E a gente veio conversando sobre usabilidades do blockchain no nosso meio, no nosso dia a dia e como isso pode ser interessante, né? E eu acho que é aí que entra esse grande empreendedorismo na Web3. Sim. É saber dominar a blockchain e como utilizar ela nas empresas do nosso dia a dia, né? Total. Eu acho que um grande insight também, até mesmo para quem ainda está entendendo o que é cripto, o que é Bitcoin, lá, essas coisas todas. Eu costumo falar também que pensa que cripto são pequenas startups. Cada cripto, ela resolve algum problema, né? E assim, todas as empresas. Então, cada cripto, ela resolve um problema. Só Bitcoin, que realmente é uma criptomoeda descentralizada, ela não tem uma carinha ali, né? A gente sabe que o pseudonome criado, Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin, mas não sabemos a identidade do Satoshi Nakamoto. Então, realmente é uma criptomoeda descentralizada, é uma criptomoeda que tem ali a sua limitação para fazer, né, novos Bitcoins, enfim. Então, a gente sabe que Bitcoin, ela é uma criptomoeda realmente, ela tem ali sua própria blockchain. As demais, eu entendo que ela tem uma carinha, né? Tem o Vitalik, tem, enfim. Eu ia citar justamente isso. A Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda que existe, Exatamente. tem uma cara que é o Vitalik.
ela soluciona um problema e assim daí em diante. Então, pensa que são pequenas startups e até mesmo para as pessoas que querem aprender, entender um pouco mais sobre cripto, separa por segmentos, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de games, eu gosto muito de imóveis, eu entendo bastante de imóveis. Cara, separa esses segmentos e entenda os projetos desse setor. Exato. Cara, você gosta de imóveis? Cara, investe já em imóveis? Tem projetos muito bons voltados para isso dentro de cripto. E tem projetos de vários outros segmentos também. Então, se a pessoa gosta de games, né? Eu gosto de games, cara. Então, eu consumo e estudo projetos voltados para esse segmento. Então, quando a gente começa a entender, tipo, por exemplo, não é somente números, né? Não é que nem uma ação, por exemplo, que de empresas que eu compro ali uma ação e só fico vendo a valorização das Sim. ações. É toda uma construção de um projeto, de coisas novas, de etapas que estão por vir. Sim, por isso que a pessoa, quando ela vai entrar nesse universo, ela precisa primeiramente investir em conhecimento. Ela entender o que é que está acontecendo, o que é uma criptomoeda, o que é uma blockchain, né? O que é o Bitcoin, entender o que é uma Ribus, o que a Ribus faz. Por que a gente está falando de imóveis e está falando de cripto e blockchain e tudo isso ao mesmo tempo e sabe, está acontecendo, a gente não está tendo ideia, falando, poxa, será que não está acontecendo? Exato. Então, por que a Ribus existe? Por que existem imóveis físicos que tá ali, né, lastreado com algo digital, cara? Que coisa muito louca. Então, se a gente começa a entender, se você começa a procurar sobre essas informações, é muito melhor do que você, Isa, ou eu, a Cris, enfim, chegar na pessoa e falar, olha, funciona assim. A pessoa pode ouvir por esse ouvido, escutar e sair por outro. Então, a partir do momento que ela realmente se interessa e ela traz essa realidade para ela fala, caracas, é isso, vira a chavinha. Foi assim que aconteceu comigo. E acho que até para essa maturidade, né, para a pessoa poder entrar e se engajar e buscar conhecimento nesse sentido, uma virada de chave muito importante é isso que você falou, assim, de enxergar a blockchain ou cripto como infraestrutura, como pano de fundo, como cenário, né, dos mercados que continuam existindo, né? Então existe o mercado imobiliário, existe o mercado de creators, existe o mercado de artistas, existe o mercado de games, com ou sem blockchain, mas com blockchain a gente tem um pano de fundo diferente, né? A gente consegue expandir outras possibilidades, outras soluções aqui. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque acho que às vezes as pessoas colocam na cabeça, é o mercado cripto. Não, cara. Não é só, não é só isso, né? Como a gente organiza essas ideias, assim, acho que isso que é o mais louco, né? Em 2019, quando eu tava entrando no mercado, eu falava só de Bitcoin, cripto e tal, não tinha muita coisa assim pra me preocupar. Hoje a gente fala de NFT, a gente fala de metaverso, tokenização. E, cara, isso tá acontecendo tudo muito rápido. Muito, sim. Né? Então, para quem está nos ouvindo, acompanhando aí do outro lado da telinha, faz muito sentido você estar escutando aqui agora, mesmo que você seja fora do mercado, sabe? Não entenda de cripto, de blockchain, nada que a gente esteja falando. Enfim, não sei, né, a sua realidade, mas seja uma manicure, uma pessoa que, sei lá, tem um comércio ali de bairro. Cara, tudo isso que a gente está falando serve também para você. Né? Da mesma forma que a gente fala de acessibilidade, que um dos pilares ali da Web3 é a acessibilidade também. Né? Então, se a gente está falando de acessibilidade, a gente tem que falar também de uma forma que você se encaixe, que você se sinta representado e que a pessoa fala, não, isso daqui também pode me ajudar. Exato. Da mesma forma que a gente está trazendo a parte imobiliária, né? Quem não precisa de uma casa? Quem não tem interesse de investir em imóvel? Exatamente. Né? Isso no mercado tradicional tem muito, né? Muitas pessoas ali, pessoas mais antigas, né? Que já tem um mercado de investimento há muitos anos, tem esse viés ali, né? Pô, não, tradicional, investir em tijolo, né? E por que não investir em tijolo a partir do digital? É por isso que o slogan da Ribus é do digital ao concreto. Aí, ó, tá vendo? E a Carol fala isso com propriedade, porque assim, Carol faz várias parcerias com a gente, a nossa influenciadora aí, desde o início já fechamos várias parcerias com a Carol, assim como a Cris, esse ano a gente teve uma parceria um pouco mais estreita com a Cris, então assim,
As duas entendem muito do que elas estão falando e são de grande confiança da gente, né? Elas até falaram aí no início sobre o início delas. Eu entrei um pouco depois da crise, eu entrei no final de 2021. Mas eu entendo que quando a Carol entrou era basicamente tudo mato, né? Literalmente. Mas é muito importante, tipo assim, quando eu entrei, que eu comecei a também cair na Ribos, assim, de paraquedas, né? Me explica. Quando eu fiz entrevista na época, falam, você conhece cripto? Eu, não, nada. A gente é uma plataforma de marketplace onde vai ter um token que vai girar aqui dentro. Falei, ok. Eu era comunicativa, maneira, entrei e eu comecei a descobrir esse mundo. E eu demorei, assim, algum tempo pra entender o que era blockchain. Porque até então eu pensava em blockchain e ficava, gente, mas... Tipo, eu não consigo pegar, sabe? É algo muito abstrato pra mim. Então até isso entrar na mente das pessoas... Realmente, quando você procurar blockchain no Google, Bitcoin, token, você não vai entender de primeira. Isso é um processo. Mas não desiste, porque isso realmente é uma coisa que vai acrescentar. Isso é o futuro. Para o mercado imobiliário, para o mercado de games, para qualquer mercado, isso é o futuro. E outra coisa, né, Isa, até quando a gente estava vindo pra cá, a gente estava falando sobre isso. Às vezes as pessoas elas não precisam entender, tipo, ai, cara, eu preciso entender como funciona a blockchain e funciona os protocolos. Cara, calma, relaxa. Às vezes as pessoas não precisam entender, né, o por trás dos bastidores. Elas só precisam saber o funcionamento. Vou receber o ingresso? Vou receber minha casa? Vou receber minha chave, né, de casa? Sim. Enfim, vou ter meu joguinho ali funcionando. Cara, a gente chama o Uber, a gente não sabe como que funciona, né, ali da parte tecnológica do aplicativo do Uber. A gente só quer saber se o nosso carro vai chegar ali pra buscar a gente. E se ele vai deixar a gente no destino final com segurança, né? Exatamente. Então, às vezes, assim, a gente fica tão maravilhada, né, e tão, assim, encantada com o processo que a gente quer explicar como que funciona. Até porque, tipo, se a gente não fala dos fundamentos, se a gente não fala dos fundamentos, a gente acaba deixando uma informação muito importante passar. Sim. Então a gente quer explicar e tal. Mas, cara, o importante imagina assim, uma rede descentralizada, que você tenha propriedade, que você tenha acessibilidade. Você entendendo, né, as pessoas entendendo os pontos principais, ela acaba entendendo para a realidade dela. Talvez para um investimento em imóvel, né, às vezes, sei lá, entender sobre cripto, entender sobre games, entender sobre qualquer outra coisa voltada dentro de cripto. Se a gente entende os fundamentos, né, de tudo que a gente está falando aqui, a pessoa ela vai entender de qualquer setor dentro do mercado. Exato. E aí até falando de empreendedorismo como um todo, né, pensando no tema que a gente está trazendo aqui, acho que quando a gente pensa empreender, né, começar um negócio e etc., olhando para a blockchain, é mais eficiente a gente falar o problema que ela resolve do que como ela funciona, né? Então é bem nessa linha do que a Carol falou, assim, acho que toda solução que a gente precisa de escalabilidade, transparência, blockchain pode ser uma solução, sabe? Então, se dentro da sua empresa existe algum processo onde não tem escalabilidade ou transparência, talvez você não precisa entender como blockchain funciona, mas assim, claramente ela é uma ferramenta que pode ajudar aí, sabe? Aí, como a gente faz isso? Atrás de alguém que conhece dessa solução e consegue fazer essa conexão e gerir esse projeto. Mas assim, talvez a gente começar a falar mais os problemas que a gente consegue resolver do que efetivamente como ela funciona, né? Então isso facilite na comunicação, assim. O mercado têxtil, né? O mercado têxtil também tem... A indústria têxtil também tem um case muito, muito grande em relação à blockchain. E a indústria têxtil, porque é uma indústria que polui bastante, né? Tem muito consumo e tem muito gasto também. Então, a blockchain, ela resolve muito bem essa parte da poluição, né? Do gasto, do fornecimento excessivo. E também vai para outras indústrias também, mas a têxtil eu acho que está sendo muito bem aplicado na parte imobiliária também. Então, assim, hoje a gente fala de blockchain, algo muito, talvez, estranho, né? Parece muito abstrato. Meio de, sei lá, de outro mundo.
Mas não, é algo muito natural. Um exemplo que eu gosto de falar, né, um exemplo bem prático, é o Pix. Né? A gente fala, todo mundo utiliza Pix. Quem não utiliza, a gente fala, né? Você deve estar na pré-histórica, né? Porque, cara, quem não utiliza Pix. E o Pix é um sistema que é parecido com a blockchain, só que ela é centralizada no banco. Né? Você transaciona tokens ali que vale R$ 1, né? Paridade de real. Só que, cara, você não sai o dinheiro da sua conta ali, os seus R$ 1.000 para conta A, para conta B. Não, é tokens que são transacionados. Sim. Então, é um sistema que a gente já utiliza há um tempinho já, e as pessoas não se deram conta que elas já estão utilizando cripto. Né? É um criptoativo. Sim. Então, aí a gente entra num outro exemplo que... Meio polêmico, né? Meio polêmico, né? Lembrando que é meio polêmico. Que é o Drex. Né? O Real Digital é um projeto aí que muitos, inclusive, que são muitos países também estão utilizando, né? Trazendo a sua moeda fiduciária, transformando a sua moeda fiduciária em um ativo digital também. Então, o nosso real seria o Drex, com esse nome meio diferente. Parece meio, né? Enfim, de dinossauro, não sei, Rex. Drex, mas é o Drex. E o Drex, ele nada mais é que a representação do nosso dinheiro real, né? Real, para o nosso real digital. Não tem nem como explicar de uma forma diferente. O nosso real poderia ser esse nome, real digital. E aí a grande questão é que eles estão utilizando, né? O Banco Central está utilizando a blockchain como tecnologia para essa criptoativo, para essa real digital. E o mais legal é meio polêmico, né? Porque a galera cripto, uma parte não é muito a favor, né? Mas é bem disruptivo se você fala de uma entidade como o Banco Central. Essa é a grande questão, né? Porque imagina só um banco, né? País, os governos, as autoridades falando sobre a tecnologia blockchain, ou melhor, implantando para a grande sociedade, para a massa. Isso é um passo, assim, cara, muito além do que a gente poderia imaginar. Então, na minha humilde opinião, né, eu acredito que o Drex seja um passo muito importante para o mercado Web3, para a cena Web3 de desenvolvimento, sobre a blockchain, sobre o que é a blockchain, sobre a usabilidade, sobre a função Sim. e os benefícios. Então, eu convido vocês aí do outro lado da telinha a entenderem um pouquinho sobre o que é o Drex. O que a gente está falando aqui não é a pauta do podcast, mas a gente tá indo. A gente falando de quem? Faz parte. E acho que também é uma questão de pensar que daqui a 5, 10 anos podemos estar transacionando Drex. Vou transferir 10 Drex, 5 Drex pra lá, 10 Uma referência, né? Igual o Pix hoje. Exatamente igual o Pix, assim. E acho que quando a gente pensa em adoção em massa, isso é um ponto que faz muita diferença, Sim. né? A gente não vai ser a Isa, nem a Cris, nem a Carol falando de Drex. É o Banco Central que está falando de blockchain, é o Banco Central que está trazendo nossa moeda fiduciária para transacionar dentro de uma blockchain, é o Banco Central que está estudando infraestrutura de wallet, de custódia, de tudo que tem que ter no entorno da criação dessa moeda, assim. Então, acho que definitivamente a gente vai para um outro patamar de discussão, né? Polêmicas à parte, né? Concordamos, discordamos, enfim, não importa aqui, mas acho que definitivamente a gente está em um outro patamar de debate, né? Sim. Gente, eu quero agradecer vocês, partir para as considerações finais desse podcast. Eu acho que foi um papo muito, muito bom. Acho que todo mundo aí que está por trás das telinhas tem muito conteúdo bom nesse podcast. Então, Carol, muito obrigada por participar, por estar aqui com a gente, Obrigada. por compartilhar esse conteúdo. Eu que agradeço, uma honra, né, o convite de vocês. E, cara, eu faço, assim, muita questão de falar com vocês, com a Ribus, porque vocês são pioneiros, né, nesse mercado e eu tenho muita admiração. Parabéns. Obrigada, a gente fica feliz em poder contar com você. Cris, você que conhecemos esse ano. Compartilhe suas redes sociais. Sim. Bom, Carol investe em todas as redes sociais, né? Me siga no Instagram, no TikTok, no YouTube.
logo mais daqui a um mês, talvez, não sei quando vai sair o podcast, mas daqui a alguns dias a gente vai voltar com o meu podcast também. Tem o Carol Invest Cast no YouTube. É isso, Carol Invest Cast em todas as redes sociais. É isso, tem dúvidas sobre investimento em cripto? Só me chama lá que a gente... Cris, obrigada por você estar Obrigada a aqui, você. querida. Você é uma maravilhosa. Estreitamos aí parcerias esse ano. Veio somando sempre com a gente, nos ajudando aí. Obrigada por estar aqui no Riboscast com a gente. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É prazer enorme, enorme mesmo, assim, eu admiro muito a Ribos, acho que ela também estava aqui quando tudo era mato, então acho que está ajudando a explorar aí o mercado cripto. Obrigada, Carolzinha, pela parceria, amo Cris muito. maravilhosa. Vou deixar minhas redes sociais, no Instagram eu sou crislopes.eth, a rede do MacHub é mac.group, @mac.group, e no Twitter eu tô como Cris Lopes ETH, tudo junto. E é isso, obrigada. Inclusive, já vou aproveitar que o MacHub, gente, é um dos pontos mais importantes de São Paulo. Para quem é de São Paulo aí, sempre tem eventos, né? Todos os meses tem Todo evento mês no tem. MacHub. Se você é entusiasta, se você quer saber sobre cripto, enfim, tem curiosidade, gente, uma dica para quem já passou por todo esse processo. Vai atrás de pessoas, enfim, de referências, de eventos que você tem interesse em saber, sabe? Se você quer saber sobre cripto, Web3, sobre esses assuntos que a gente está falando aqui, procure atrás. Tem comunidades na internet, Discord, né? Eu acho que a Ribos deve ter, né, A comunidades gente também. tem uma comunidade no Telegram. Então, no Telegram, no Discord, enfim, no Twitter, no TikTok. Cara, tem todo lugar, tem conteúdo gratuito para você aprender e tem eventos presenciais, né? A gente já passou 2 anos aí. Verdade. Em Aprendi casa, muito focado. isso. Então, vai nos eventos. Né? Eu tô falando Sim. aqui porque realmente eu sou essa cliente que vai lá, ó, todos os meses lá. Carolzinha, nossa cliente fiel. Cliente assim, né? Que eu frequento, Sim, na verdade. sim, frequentadora do Hub. Vou inclusive aproveitar e corrigir a rede social, é mac.hub, mac.hub no Instagram. E sim, temos São Paulo Crypto Hub todo mês, inclusive agora, dia 26 de setembro, estaremos lá no São Você não Paulo sabe quando Crypto esse Hub. podcast você não sabe. Não sei quando esse podcast vai ser lançado. Espero que Mas dê tempo de estaremos vocês lá. estarem. Se não der em setembro, vai dar em outubro, em novembro, em dezembro, todo mês tem São Paulo Crypto Hub. Sensacional. Então, estejam lá. Meninas, obrigada. Pessoal, muito prazer em ter vocês aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima.